aí galera, salve salve, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Chegamos aqui na nossa segunda aula dessa oficina de literatura de cordel aqui nesse espaço virtual devido à conjuntura da pandemia da Covid-19. E a gente vai se adaptando a essa nova realidade, né? E vamos lá, para hoje a gente vai adentrar um pouco na história da literatura de cordel, conhecer um pouco mais sobre esse gênero literário da cultura brasileira, que recentemente foi titulado como Patrimônio Cultural e Material da Cultura Brasileira através do IFAM. E o que é a literatura de cordel, né? Primeiramente, o que as pessoas reconhecem logo a literatura de cordel é pelo formato, pelo tipo de formato, que é esses livretos, né? São pequenos livros, pequenas publicações, e tem esse nome de cordel porque eles ficavam pendurados em cordas, em barbantes, nas feiras onde eles eram comercializados, né? Apesar de ser conhecido por uma cultura brasileira, né, esse tipo de formato, esse tipo de publicação, ele vem importado da Europa, chega aqui através, né, do colonizador, e eles já surgem lá para a Europa por volta do século XIV, justamente com o início da imprensa. Quando surge a imprensa, surge esse tipo de publicação que são os livretos. Mas o cordel não se resume apenas no formato, nesse tipo de formato, né? É um pouco mais complexo, é um pouco mais além disso, né? No Brasil, esse tipo de publicação ele vai ser publicado pela primeira vez por volta lá no final do século XVIII para o início do século XX, um cara chamado Leandro Gomes de Barros, lá da Paraíba. Ele é o primeiro que está registrado, né, que a história tem acesso, e é o primeiro brasileiro a publicar a sua obra nesse formato. E o que o Leandro Gomes de Barros vai trazer de diferente, que é justamente isso, que é a principal característica do cordel, é o formato dessa escrita, o tipo dessa escrita, que tem por característica ser uma narrativa. Então o cordel sempre ele vai contar uma história, né? Eu costumo dizer que ele é uma crônica, só que não uma crônica em prosa, uma crônica em verso, uma crônica poética, onde ele vai narrar uma história, só que através de versos metrificados e rimados, né? Eu tenho aqui na mão a Peleja, que é um cordel aqui do Cláudio Cardoso, saudoso Cláudio Cardoso, e o Mário Zumba. Esse aqui é um tipo, uma modalidade de cordel, a peleja. O que é a peleja? Quando dois cordelistas eles vão disputar entre si, jogando o verso, cada um joga uma estrofe. E muito parecido com o que a gente tem hoje, né, no movimento hip hop, que é as batalhas de MCs. Então eu comparo muito assim as batalhas de MCs com as pelejas dos poetas populares e tal. Então eu acredito que isso também é a expressão da cultura popular, a expressão do poeta popular em fazer rima, em fazer poesia, contar a história partindo da sua vivência, né? O olhar partindo dali do seu olhar. Então eu faço muito essa comparação entre o repentista e o rapper, entre o cordelista e o compositor, enfim, né? Então no século XX a gente vai começar esse tipo de publicação, e é muito interessante a forma como ele vai se distribuir, né? Vamos pensar o Brasil no início do século XX, onde a televisão, o rádio ainda não era tão difundido como a gente tem agora, né? O cordel passou a levar informação para muitos cantos, né, do Nordeste,
aonde não tinha outra forma de notícias. Então o cordel ia trazer histórias, trazer notícias de vários outros lugares. Então muito das histórias que também vinham da Europa, histórias de donzelas, de cavalheiros, também ganharam suas versões brasileiras aqui, com a literatura de cordel. E é muito importante também, ela tem um papel fundamental na educação do povo brasileiro, porque milhares de brasileiros tiveram contato, aprenderam a ler, a escrever, tiveram, né, como compreender a língua portuguesa através do contato com a poesia popular, dos cordéis. Porque no cotidiano das pessoas era isso, tu ia para a feira, tu ia para o mercado e na volta para casa, trazendo as tuas compras, né, tu trazia um folheto de cordel, né, onde tu lia em casa, assim, e essa forma de literatura ajudou a educar, né, boa parte da população brasileira. Então, no próximo vídeo a gente já vai entrar mais específico assim na construção mesmo, na construção desses textos. Nós vamos ver algumas modalidades do cordel e como é que a gente pode construir um cordel, começar a escrever um cordel. Eu falo construir porque eu acredito que o exercício, o fazer poético, ele é uma construção. A poesia nunca ela nasce pronta, então é você construir mesmo, porque tu vai encontrar as palavras, né, e vai pesquisar palavras. Então, por isso que é importante muito importante pro escritor ele ler, ele tem que ser um bom leitor para poder conhecer, enriquecer o vocabulário de palavras. E então é isso. No próximo vídeo a gente entra na métrica, na estrutura e nas rimas. Valeu, galera, até a próxima.